Nós vamos seguir para a lição de domingo, né? E a lição de domingo, o livro e o sangue. E aqui a lição ela fala para nós lermos Êxodo 24, de 1 a 8, e vem ali um questionamento. Quais funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e o seu povo? Aqui, então, nós temos, né, a palavra, né, como a base da aliança. O que você colhe de importante aí no domingo, né, para a gente poder repassar, Anderson? O que fica claro para nós é que o Deus vivo da Bíblia, ele não é um Deus que se preocupa com coisas, né, ou se preocupa com uma agenda. Não, é um Deus preocupado com a pessoa. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele falando que nós não deveríamos, não que seja errado, mas nós não deveríamos nas nossas orações pedir que Deus abençoasse coisas, porque Deus ele é especialista em abençoar pessoas. Né? Então, tipo assim, querido Deus, eu tô indo viajar agora, abençoe esse carro. Para que nada aconteça. Senhor Deus, eu estou entrando aqui agora, né, nesse estabelecimento aqui, abençoe esse lugar aqui. Deus abençoa, mas Deus é especialista em abençoar pessoas. Senhor, eu estou indo até tal cidade, vou fazer uma viagem. Me abençoe para que eu conduza esse carro e as pessoas que estão conduzindo esse carro também. Então a Bíblia deixa claro que Deus é um Deus de relacionamento e o foco desse relacionamento é as pessoas. E o livro aqui, no caso, né, o livro e o sangue, a palavra, né, como base da aliança, Moisés, ele leu a lei para o povo, né? A aliança, ela sempre teve fundamentada naquilo que ele leu, nunca em ideias dele. Nada do que Moisés falou veio da sua de uma ideia, não. Ele repassou exatamente a vontade de Deus, né? E o tema ali, a aspersão do sangue, o sangue, né, é o sacrifício. Isso aí talvez eles ali não tivessem ainda a ideia, eles sabiam dessa necessidade do cordeiro, né? Desde Abraão, desde Caim e Abel, né? Mas o sangue ele foi aspergido sobre o povo e sobre o livro, ou seja, o livro da lei aqui nós falamos até no sentido amplo, em tudo que eles conheciam, não estamos falando só dos 10 mandamentos, mas tudo que veio ali veio de Deus. Né? Nós temos os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, mas nós temos as ordenanças que foram dadas a Moisés por Deus. Então, isso simbolizava que a obediência e o relacionamento com Deus, eles só eram possíveis por meio da expiação, né? Apontando a Cristo. O sangue apontava para Cristo. Então, talvez, nesse sentido, se não fosse por Cristo, talvez o ser humano não tivesse nem condições de obedecer. Mas por quê? O ser humano não... Pelo simples motivo que a obediência está ligada ao amor, né? E Cristo é que nos amou, né? Deus é amor. Então, até ontem nós estávamos na rádio e eu acho que foi o pastor que falou, olha, se o ser humano não tivesse pecado, Cristo não precisaria ter vindo, né? Mas nós não teríamos perdido o entendimento do que era o amor, porque nós iríamos viver o amor, né? Então, assim, a expiação, que é a base ali, né? A palavra que levava à expiação. Então, é importante. E também que Deus é relacional, né? A aliança, ela não é só um contrato legal ali, e Deus quer o relacionamento, que é o que você falou, a intimidade. Né? Deus quer que nós estamos com Ele, por isso Ele instituiu um dia para nós estarmos em um relacionamento mais estreito. Mas é só no sábado. Não, todo dia, mas o sábado é importante por isso também. E é interessante que Deus escolhe Moisés para ser o líder, né? E Moisés é quem tem contato direto com Deus, né? Pelo menos algumas vezes ali é ele quem sobe no monte. Teve até a lição até citou, depois
depois a gente vai comentar um pouquinho mais, que teve algum momento que ele foi acompanhado de mais 73 líderes, mas algumas vezes ele esteve sozinho ali. E é interessante que quando ele volta e ele passa as informações para o povo, porque ele tem que firmar essa aliança com o povo, né? E qual que é a resposta do povo? O que o povo diz, né? O povo diz: tudo que o Senhor falou a nós faremos. E o povo repetiu isso mais de uma vez. Uhum. Só que daí o que aconteceu, né? O povo falhou. E daí fica uma reflexão para nós aqui. Quantas vezes, né, nós dissemos a mesma coisa e nós falhamos? Quantas vezes, né? E qual é a única solução? Então fica essa reflexão aí para nós da lição de domingo.